galera, beleza? Como é que estamos aí hoje? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Beleza? Hoje nós vamos estar falando sobre uns temas muito tops aí, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje nós vamos estar falando sobre... Primeiro ponto, isso daqui, ó. Olha que legal. Muita gente desconhece o que acontece aqui em cada tipo de face. Às vezes você vê aquele cara com queixo pra frente e não sabe o que é. Vê aquele cara muito bicudão, né? Que fica com aquele aspecto de queixinho pequeno e aqui muito grande, né? Assim, né? Então esse você também muitas vezes não sabe classificar, não tem a mínima ideia do que pode ser. Hoje eu vou trazer isso pra você, mas vou trazer muito mais coisa. Olá, tudo bem? Mas vou trazer muito mais coisa pra você hoje. Nós vamos estar falando sobre placa bacteriana. Quem está entrando aí, mais uma live com o seu doc, tá? Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma questão que você quer colocar pra mim, pode estar enviando a sua mensagem aí que eu vou tirar a sua dúvida, beleza? Então, sejam todos muito bem-vindos nessa manhã de quinta-feira maravilhosa, feriado aqui em São Paulo. Eu não sei nem qual é o feriado mais, porque emendou tanto feriado aqui, gente, não dá nem pra saber, tá? Mas tem feriado hoje, mas a nossa vida segue. Nossa vida continua e estamos aí firme e forte caminhando, beleza? Então, mais uma vez aí, sejam muito bem-vindos. Quem tiver alguma dúvida, gente, deixa nos comentários que eu vou estar tirando aí para vocês. Aproveite, consulte o seu doc hoje. Aí, meu irmão tá me avisando aí, ó, consciência negra hoje, né? Consciência negra não é hoje não, mas o feriado está sendo colocado, foi adiantado para hoje, beleza? Então, gente, vamos lá. Vamos nos inteirar sobre o nosso assunto aí a respeito do que? Em primeiro lugar, o que eu vou falar é algo desconhecido pela grande maioria da população. Quiçá, meus amigos, até dentista não sabe isso aqui que eu vou falar, tá? Então eu vou até orientar alguns aí. Não estão muito inteirados nesse assunto aqui, então eu vou trazer para você hoje. Aí, galera, hoje eu trouxe até um negocinho da hora aqui, ó. Um quadro com os formatos de face, tá? Eu vou dar uma passada aqui para você entender bem rapidinho o que está acontecendo aqui, o que significa cada coisa aqui, tá bom? E eu vou estar esclarecendo cada uma desses aspectos de face. Qual é o formato da sua face, meu amigo? Vamos lá? Então vamos entender aqui, ó. Primeiro formato de face é esse aqui, ó. Esse daqui. Esse formato é chamado padrão classe 1. Classe 1 é o padrão normal, tá? É o que onde a gente quer chegar com a maioria dos nossos tratamentos, seja na ortodontia, seja nos tratamentos estéticos. Então a gente sempre quer chegar no tratamento padrão classe 1, que é esse aqui, ó. Como você pode perceber, a face dele e os dentes são super bem encaixadinhos e bem simétrico, né? Bem harmônico, né? Não tem nada mais pra frente, nada mais pra trás. Tá tudo encaixando no seu devido lugar. É a face, aquela face simétrica, aquela face bonita, né? A face padrão da grande maioria das pessoas, beleza? Então, essa é o padrão classe 1. É o que a maioria tem e é onde a gente quer chegar nos nossos tratamentos. Com os nossos dentes, ó, super bem encaixados, beleza? Tem uma baixada no volume aqui para eu não precisar falar também tão alto, beleza? Vocês cansam da minha voz, senão. Ok? Então, vamos lá. Padrão classe 1 é esse padrão de face aqui, ó. É o padrão, olá, tudo bem? É o padrão normal, né? É o padrão onde nós buscamos essa face da característica mais normal possível, tá? Então é o padrão de face onde nós queremos sempre chegar. O dentista sempre quer chegar nesse padrão aqui, ó. No tratamento, principalmente aparelho, gente, a gente usa muito essa formatação dos encaixes de dentes, ó, para ficar perfeito. Porque eu vou explicar mais pra frente. Tem alguns casos, gente, passou ali do seu pico de crescimento, passou ali da sua
tem infância, vamos lá, começou ali a trocar os dentes 6, 7 anos, vai um pouquinho mais, 9, 10, 11, 12, ali já está chegando no seu, no topo do pico do crescimento, depois você continua crescendo, só que em uma velocidade menor, né? Então até chegar nesse pico, é muito interessante trabalhar com a questão do osso, né? Com essa questão do osso, mas depois disso aí, passou os seus 18, 21 ali daí pra frente, meu amigo, esquece. Não movimenta mais osso, não cresce mais osso, a gente não consegue induzir crescimento de mandíbula, não consegue induzir crescimento de maxila e fica por isso mesmo. Deu pra entender? Então é muito legal você começar a entender isso aqui, ó. Esse daqui é o padrão de face que a gente sempre busca, tá? E principalmente eu falo buscar na questão dentária, porque muitas vezes óssea, a maioria que faz tratamento ortodôntico, infelizmente por condições, por situações onde ela não tinha como fazer, foi deixando para depois. Então eu não consigo buscar aqui um crescimento ósseo, entendeu? Com a nossa ortopedia facial, que é aqueles aparelhos móveis, tá? Então muitas vezes eu não consigo muitas vezes, mesmo com aparelhos fixos que a gente usa, disjuntores, para ampliar aqui o tamanho da maxila e dentre outras coisas, eu também não tenho tanto efeito, tá? Então, eu queria deixar muito claro, esse é o padrão classe 1, tá? Em osso, mas eu tô falando mais da questão dos dentes aqui, tá? Que a gente quer buscar sempre essa posição bem encaixadinha dos dentes. Padrão classe 1, padrão normal, padrão legal, top, beleza? Esse aqui do lado, ó. Quando você vê a pessoa que tem os dentes da frente muito para frente e os dentes de trás muito para trás, às vezes ela tem queixinho, ó, como dá para ver aqui, ó, forma uma papadinha, né? Um queixinho pequeno, muitas vezes com os dentes da frente mais para frente, os de cima mais para frente e os de trás mais para trás, o que deveria ser. Até cabe aqui um dedo, né, inteiro, né, de distância entre o de cima para o de baixo. Esse aqui é o padrão classe 2, beleza? Padrão classe 2 é a pessoa que tem ou ela tem pouco crescimento de mandíbula ou ela tem muito crescimento de maxila. Deu para entender? Ou então os dois, cresceu mais maxila e cresceu pouco mandíbula. Deu para entender? Então existe esse padrão ósseo, tá? Gente, padrão ósseo, depois que passou esse pico de crescimento que eu te falei, existe um tratamento sim, tá? Que é a famosa cirurgia ortognática. Mas a gente sempre avalia, e eu vou dar essa dica para você que está me assistindo aí. Ortognática, meu amigo, tem que ser realmente a sua principal queixa, tem que ser de fato essa questão de você não estar bem consigo mesmo com relação ao formato do seu rosto. Você gostaria de mudar o seu formato do seu rosto, tá? Se fosse só o dente realmente que incomoda um pouquinho mais para frente, e os dentes de trás para trás, a gente consegue fazer um tratamento chamado compensatório na ortodontia, deu para entender? Então a gente consegue alcançar bons resultados em relação aos dentes, mesmo com essa diferença de crescimento ósseo. Lógico, existem os padrões onde é tão discrepante essa distância de cima com a de baixo, o de cima está tão para frente, o de baixo tão atrás, que a gente não consegue compensar aqui, ó. Não dá para compensar em nível dentário. Aí sim, nós indicamos a cirurgia ortognática, deu para entender? Mas quando criança, detectei quando criança, a criança veio aqui, está com os seus 8 anos no meu consultório, 7, 8 anos, detectei essa discrepância grande entre o crescimento da mandíbula e o mandíbula de baixo e maxila de cima. Então eu detectei isso. Obviamente que ao detectar eu consigo induzir o maior crescimento ósseo, por exemplo, se falta da mandíbula, eu consigo induzir através da ortopedia facial, eu consigo induzir o crescimento da minha mandíbula. Deu para entender? Muito top isso. Odontologia hoje a gente costuma falar, a gente consegue resolver tudo, só não resolve a morte, beleza? Então o resto dá para resolver, gente, a gente consegue sanar, tá bom? Então não tem que se preocupar com nada, tudo hoje a gente consegue chegar, a gente consegue resolver, a gente consegue dar um bom diagnóstico e um bom plano de tratamento, beleza? Então, esse é um padrão classe 2, ó, maxila muito grande, mandíbula pequena, aí acomete também os tecidos moles aqui, ó, olha aqui a papadinha, ó, a papadinha, deu pra entender? Esse é um padrão classe 2. E aquele cara que tem o queixo pra frente, que muitas vezes o queixo é sabe?
Então a gente percebe que o rorato da pessoa fica até do contrário. Em vez de ficar assim, convexo, o rorato côncavo, né? Então, muitas vezes existem, você conhece muita gente assim. Esse é o famoso padrão classe 3. É o classe 3, quando o seu dentista chegar e falar assim, ah, você é classe 3, ó. Quer dizer o quê? Que a parte de baixo da sua mandíbula está à frente da parte de cima da sua maxila. Deu pra entender? Então, quando é ou por maior, agora você já entendeu a lógica. Ou pode ter crescido muito o osso da mandíbula, ou pode ter crescido pouco o osso da maxila. Então, o que acontece? Padrão classe 3, você tem que... Você muitas vezes consegue compensar o tratamento dos seus dentes, ou seja, se o dente aqui, ó, eu consigo colocar o dente de baixo para dentro e de cima mais para frente. Dá para compensar, mas até um certo ponto, como eu expliquei, existe uma discrepância tão grande às vezes que não dá para compensar. Deu para entender? Tem que fazer a famosa cirurgia ortognática. E se a sua queixa for a sua rocha que você não gosta, então muitas vezes você pode já comunicar ao seu dentista e a gente encaminhar para a famosa cirurgia orto. Outro dia eu vou convidar um amigo meu aí para fazer um assunto só sobre uma live só sobre cirurgia ortognática para vocês entenderem melhor, terem melhor conhecimento, terem tudo isso dentro de vocês e saberem o passo a passo de uma cirurgia ortognática. Todo mundo acha, ai meu Deus, vai doer, mas cirurgia ortognática não dói, tá? Você vai estar sedado e depois o pós-operatório acaba não doendo, você não sente dor, você vai sentir inchado, não sentir dor, então é muito legal. Depois a gente vai estar passando um pouco mais sobre isso, beleza? Então, retomando, padrão classe 1, padrão classe 1 normal, padrão classe 2, a maxila é mais para frente do que a mandíbula, ou seja, cresceu pouco a mandíbula e cresceu muito a maxila. Ou classe 3, onde o que? A maxila está atrás da mandíbula, a mandíbula está mais à frente do que a maxila. Note aqui que o padrão classe 1, os dentes nunca pode ser topo a topo, tá? O dente nunca pode tocar aqui, ó. O de cima sempre tem que estar um pouquinho à frente que o de baixo. Mas não tão à frente, senão virar um classe 2. Deu pra entender? Existe uma medida que nós temos que é dentro da norma padrão, tá? Da norma do normal, tá? Então, essa distância entre o de cima e de baixo, o de cima sempre um pouquinho à frente do de baixo. Beleza? Então vamos para o assunto de hoje, que é sobre placas bacterianas. Placas bacterianas, o que nós precisamos saber sobre placas bacterianas. Eu vou soltar um sonzinho aqui só para dar, como se fosse aquela nossa introdução para um novo capítulo, sabe? Só que o nosso aqui vai ser Martin Garrix, beleza? Vamos lá, vou falar agora sobre placas bacterianas. O que é a placa bacteriana? Só que eu não queria falar por cima não, vou falar bem a fundo, tá? Isso é café, viu, gente? Então vamos lá, falar um pouquinho sobre placa bacteriana. O que é a bendita placa bacteriana, tá? A placa bacteriana nada mais é, e é conhecido para nós dentistas como biofilme dental. Por que é chamado biofilme dental, né? O biofilme dental é como se fosse uma colônia organizada, bio é vida, né? O biofilme é uma colônia organizada aderida ao seu dente. Deu para entender? Então é uma colônia de bactérias organizadas aderidas ao dente, também conhecido placa bacteriana igual biofilme dental. Deu para entender? Então vamos entrar um pouco mais a fundo nesse assunto. Esse assunto é muito legal. E depois vamos estar gravando um vídeo com evidenciadores de placa. Muitas vezes temos placa aqui, ó, a gente nem sabe onde tá, meu amigo. Fiz um post no vídeo aí de um evidenciador, depois você dá uma olhada lá, beleza?
Então, placa bacteriana, vamos entender como se forma, como que é formado? Agora que você já sabe que é uma colônia organizada de bactéria que adere no seu dente, sabe o que é, para você entender bem mesmo o que é a placa? Sabe aquele negócio que parece massa de miolo de pão? Molinha de pão, quando você passa aqui, ó, sabe o negócio branco? Essa é a famosa placa bacteriana, meu amigo, tá? Sabe quando você passa assim, ó? Muitas vezes a língua do dente, o dente está áspero, sinal de placa bacteriana, tá? Então, quando o nosso dente, depois que você pode perceber, depois que tu escova o seu dente, o dente fica lisinho, fica top, fica bom pra caramba. Enquanto você não escova, meu amigo, né? Já é a aderência da placa bacteriana. Por que o dentista pega tanto no seu pé que tem que escovar 3 vezes por dia? A placa bacteriana para aderir demora de 4 a 10 horas no seu dente. Então, se nós escovamos 3 vezes no dia, consequentemente a gente não permite aderir à placa bacteriana, tá? Mas quer dizer que se eu escovar só no final do meu dia, a placa vai estar na minha boca? Sim, a placa já está na sua boca, mesmo você escovando ou não escovando, porque é um agregado de bactérias. Você vai entender depois que eu explicar o passo a passo como forma, tá? Mas, o que acontece? Mesmo ela aderindo, eu consigo remover, porque ela é mole. Ela é mole, deu para entender? Agora, a placa bacteriana, bem organizada, meus amigos, no estágio 5, 4, 3 e 3, 4 e 5 dela ali, que a gente tem um estágio de formação, nesses estágios mais avançados, é até difícil de remover com a nossa escovação, pra você ter uma ideia. Deu para entender? Então, no estágio inicial, essas primeiras 12, 24 horas ali, ainda dá. Depois, meu amigo, vai deixando a longo prazo, aí acontece o quê? Gengivite, né? A famosa gengivite. Você vê a sua gengiva, você escova a gengiva, sangra. O que é isso? A aderência de placa bacteriana que está atacando a sua gengiva. Beleza? Agora vamos entender como se forma, mas antes disso eu quero perguntar para você. A bactéria, ela come o seu dente, que nem os seus pais te contaram quando você tem cárie? Ah, quando você não deixa a bactéria comer o seu dente, a sua avó falando, não deixa a sua mãe falando, filho, não fica ali, não fica sem escovar o dente, senão a bactéria vai comer o seu dente, filho, não pode comer açúcar porque a bactéria come o seu dente, filho. O que acontece? A bactéria de fato come o seu dente, ela vai lá, ela come o seu dente? Jamais, gente, a bactéria não vai comer o seu dente, mas sabe o que destrói a superfície mineralizada do seu dente? Sabe o que destrói? É a secreção liberada pela colônia de bactérias. Então essa secreção, ela vai atacando, ela é uma secreção muito ácida. Então ela ataca ali o seu esmalte dentário. A colônia está aqui, ó. A colônia está aderida aqui, seu dente está aqui. Vamos pegar um negócio melhor para demonstrar aqui, ó. Colônia de bactéria está aqui, o seu dente está aqui, a colônia aderiu, ela começa a secretar, ó. Secreta, e aí vai fazendo com que essa superfície a qual ela está secretando vá se deteriorando, entendeu? Então nada mais é, meus amigos, minhas amigas, do que a secreção das bactérias acaba destruindo o esmalte e ali vai avançando, gente. Vai avançando e vai ter fim, sabe quando? Quando as bactérias não encontrarem mais substrato para alimentá-las, tá? Essa colônia. Quando não tiver lá mais uma estrutura de dente, quando não tiver mais nada, quando não estiver recebendo mais nada, ela vai migrar para outro dente. Aí a festa continua, tá? Deu para entender? Então vamos entender como forma. Primeiro passo, existem milhares, como eu falei para vocês, milhares de bactérias na nossa boca. Essas milhares de bactérias, elas vão se aderindo, assim, de maneira aleatória. Aleatoriamente ela vai se aderindo no seu dente, tá? Porque ela já compõe o seu meio bucal, beleza? Agora, a partir do momento que você dá comida para elas, aí sim, ela se alimenta, tá? Ela vai se alimentar desses compostos liberados principalmente pelos açúcares, tá? Então, por isso que a gente fala tanto de evitar comer açúcar, evitar comer doce, porque eles favorecem muito a adesão de placa bacteriana e depois a desmineralização do seu esmalte cai, tá? Então, a adesão da placa bacteriana é muito favorecida pela presença de açúcares, beleza? Sabe por quê também? Porque em volta dessas colônias de bactérias, elas são envoltas por uma membrana, uma camada de açúcar que protege elas, tá? Então é muito legal a gente começar a entender isso, a lógica do açúcar para nós no processo da cárie e da adesão, da formação de placa bacteriana, tá? Então, gente,
a placa bacteriana, ela aderiu no nosso dente de maneira aleatória, ou seja, um monte de bactéria vai lá, tá passeando na boca, ela vai lá, pá, aderiu, ela encontrou comida, né, que a gente também chama de substrato, que é o alimento necessário para ela se desenvolver, se reproduzir e formar colônia. Então, encontrou esse substrato ali, ela vai ficar. Deu para entender? Ela fica ali e vai lá se alimentando daquilo que ainda tem, tá? E conforme você vai ingerindo novo alimento, a placa já tá lá. Então ela vai aderindo mais. Então essa colônia aleatória, as bacterinhas que colaram lá no seu dente de maneira aleatória, sem querer querendo, elas começam a migrar mais e mais bactérias. Aí vai formando várias bactérias. Elas vão se juntando. Aí, o que acontece depois que elas juntam? Fase 2. Elas começam a se estruturar, meus amigos. A bactéria se estrutura, tá? Em microcolônias. Então vai formando microcolônias de bactérias. Depois que formam as microcolônias e elas já estão mais organizadinhas ali, cada uma com a sua devida função, ela forma como se fosse uma cidade de bactérias. Então junta essas microcolônias e forma uma cidade bem desenvolvida. Só que é uma cidade com escudo, gente, com campo de força, entendeu? Ela é rodeada, esse conjunto de bactérias, essa cidade de bactérias, ela passa a ser rodeada por um campo de força, por um escudo, principalmente ali de açúcares. Só que esse escudo, ele tem poros, tá? Para passagem de água, passagem de as bactérias precisam de oxigênio, passagem de oxigênio, tá? Então ela consegue pegar esse alimento que vem de fora e trazer para dentro, para a colônia. Só que ela está bem organizadinha, bem estruturadinha ali. Só que ainda, se for aqui na frente, ó, onde você alcança com essa escova, a boa notícia é, sabe como é que se elimina a bactéria? Como eu falei para você, ela tem que se organizar para formar esse escudo e fazer a coisa acontecer, a secreção e dentre outras coisas. Enquanto não tem isso, gente, ela é inerte, ela muitas vezes não faz tanto mal, entendeu? Então ela precisa se organizar em primeiro lugar para produzir toda essa secreção. Então, gente, a partir do momento em que eu consigo ali com a escova, ó, passar em cima dessas colônias, dessa placa bacteriana chamada biofilme dental também, eu passo ali, ó, a escova em cima da placa, sabe o que acontece? Desorganizei todo aquele biofilme, desorganizei aquela colônia, então elas têm que, de novo, voltar a se reestruturar. Então, quando eu desorganizei, acabou o efeito da placa bacteriana, meu amigo. Então, é só desorganizar aquela colônia de bactéria. Por isso que muitas vezes, ó, só escovar o dente, ó, escovar o dente e alcançar essas colônias, você consegue eliminar a placa. Evita a gengivite, evita a cárie, evita tantas outras complicações que a gente tem na boca. É só escovar, mas escovar bem feito. Por isso que você tem que ter detalhe, gente, tem que entender que você tem que escovar em cada espacinho, em cada lugarzinho dos seus dentes. Então, o espaço onde eu não consigo escovar muitas vezes no fundo, ou entre a gengiva e o dente, em alguns outros lugares, ali é depósito de colônia de bactéria, ali é placa bacteriana reproduzindo, é placa bacteriana se organizando. Aí quando chega numa organização tal, que nem muitas vezes a escova mais consegue eliminar. Ela está tão vedada, tão selada, que você não consegue mais invadir, retirar com a sua escova. E geralmente elas vão migrando aqui para a direção da gengiva e vai se escondendo da sua escova de dente. Então assim, vai se tornando cada vez mais difícil, vai avançando, até que seu dente começa a bambear, chamado periodontite, viu, gente? Isso aí, tá? Então muito atento a isso, tá? Então quando a gente consegue ver, consegue eliminar essas placas, vamos fazê-lo através de quê? De uma boa escovação. Aqui no meio do dente, muitas vezes a escova não consegue passar. Por isso que a gente fala do fio dental. Vou dar uma dica agora para vocês. Fio dental tem que passar antes ou depois de escovar o dente? Tempinho no relógio aí para vocês pensarem. Antes ou depois de escovar os nossos dentes fio dental, gente? Vamos pensar aí. Para a surpresa da grande maioria, tá? Para a surpresa da grande maioria, o fio dental tem que passar antes de escovar o dente. Por quê? Qual é a lógica de passar antes? Vamos entender isso. Fio dental nada mais é do que ir passar no meio do dente, se não é para passar assim, tá? Que nem todo mundo passa. Enrolou aqui, ó,
Pegou, passou aqui, depois eu vou dar uma aula só disso. Passou aqui, ó, é pra esfregar no dente, no meio do dente, ó. Até ali em cima da gengiva, depois voltar. Esfregou do outro lado até em cima da gengiva, acabou, tá? Então o fio dental é pra isso. Então é pra eliminar aquela sujeirinha que fica no meio do dente. Agora, beleza, eu escovei o dente, aí eu fui lá e passei o fio. Passei o fio depois de escovar o dente. Aí concorda comigo que ainda vai ficar sujeirinha ali aderida? Você trouxe pra fora, trouxe pra frente, trouxe pra trás, ela tá aderida ainda ali no seu dente? Não é melhor você tirar e aquela sujeira ficar ali em cima e aí você conseguir eliminar com a escova, gente? Beleza? Fio dental, passe antes, então, minha dica pra você, tá? Passe antes de escovar o dente, tá? Pergunta: tártaro é igual a placa bacteriana? Essa é uma ótima pergunta que todo mundo faz, tá? Tártaro não é placa bacteriana, deu pra entender? Sabe o que é tártaro, gente? Tártaro é aquele negócio amarelo que gruda, parece pedra, cálculo no nosso dente, vai falar cálculo dental, né? O tártaro, ele não é a mesma coisa que a placa bacteriana, deu pra entender? Tártaro, gente, é depósito de sais, tá? Sais minerais, tá? Advindos de onde? Da nossa própria boca, das nossas glândulas salivares e do alimento que a gente consome, dentre outras coisas. Então é um composto ali de sais que ele acaba aderindo e se fixando ao nosso dente, tá? Então ele não é, eu tenho um estudo dos Estados Unidos, ele fez um estudo, 2 dentes com cálculo. Um, ele deixou ali sem escovar, o outro ele escovou a região do cálculo, tá? Aqui tem o tártaro aderido no dente. Então ele escovou, o outro ele deixou sem escovar. Sabe o que aconteceu? O que ele não escovou, obviamente, formou um monte de placa e foi comendo todo ali, um depósito enorme de placa e foi danificando o dente. O outro, que ele escovou o tártaro, presta atenção nisso, ele escovou o tártaro, sabe o que aconteceu? Absolutamente nada. Não teve deterioração, não teve agressão ao dente que tinha esse tártaro. Você acredita nisso? Então deu para entender? O tártaro nada mais é do que esse depósito de sais. Por que todo mundo fica com medo do tártaro? Tártaro é o quê? É poroso. Entendeu? Pelo tártaro ser poroso, é mais fácil ainda aderir alimento e mais fácil ainda aderir as bactérias. Então, ele acaba sendo um imã de bactérias. Deu para entender? Principalmente a pessoa que já não escova tão bem. E lógico, existem pessoas que têm tendência a ter mais tártaro, tá? Mas as pessoas que não têm essa tendência e muitas vezes acumula pela falta de higienização, imagina, o tártaro somado às placas bacterianas que vão aderindo lá. Meu amigo, é a festa da bactéria, a rave da bactéria. Então, toma muito cuidado. Tártaro, meus amigos, é depósito de bactéria sim para quem não tem uma boa higienização, tá? E a grande maioria das vezes acontece que o tártaro migra para essa região abaixo na gengiva, entre a gengiva e o dente. Então é difícil de tirar. E quando forma o tártaro, não sai, né? A gente escova e não sai. Mas o dentista, ele sabe o que fazer e consegue tirar com tranquilidade, tá? Então, a placa bacteriana é essa colônia de bactérias organizada que vai lá produzindo uma secreção que agride o seu periodonto e o seu dente. Já expliquei o que é periodonto 300 vezes, tá? Não vou retomar hoje não. Então, depois você viu a live de ontem ou anteontem, a que for. Todos eu estou falando. Então, a placa bacteriana, colônia organizada de bactérias, tá? E essa colônia se organiza de tal forma que forma uma cidade em volta de um escudo. Depois que destrói ali o seu dente, seu periodonto, não sobra nada, sobra só aquele caquinho lá, ela vai para outro lugar. Ela migra, divide-se em microcolônias e migra para outros dentes, onde ela vai poder ter mais desse substrato e ter a sua formação de uma nova colônia. Então, muito esperto, gente. Começou a ter esses sintomas aí, sangramento gengival, muitas vezes até mau hálito, gente, tem que estar muito atento, tá? Mau hálito também pode ser uma das causas, tá? Das placas e dentre outras coisas. Então, principalmente sangramento gengival, o hálito, e a gente começa a perceber também a superfície mais rugosa, né? Áspera, tá? Então, tudo isso, depois que escova, não sai. Então, tudo isso a gente tem que estar atento, tá? Pode ser realmente uma colônia de uma placa bacteriana super colonizada, já bem estruturada e pronta para destruir o seu dente e o seu periodonto. Deu para entender?
Então, gente, muita atenção. Como eu elimino agora a placa bacteriana? Eliminação de placa bacteriana é por meio do fio dental no meio do dente e escovação. Deu para entender? Fio dental e escovação. Então, fio dental, minha dica foi: passa antes, gente, de escovar. Antes de escovar, tu passa o fio dental. Depois tu escova o dente, beleza? Mas isso eu sei que durante o dia é muito difícil de fazer, então uma vez ao dia pelo menos, tá? Beleza? E vamos manter uma boa escovação. A boa escovação, como eu falei, não é uma escovação de 2 minutinhos. É uma escovação mais longa, meus amigos. De 2 minutinhos não, de 30 segundos. É uma escovação de 2 a 3 minutos. Deu pra entender uma boa escovação? Então se liga, meu, escova o dente, não deixa acumular placa. Placa dá problema realmente, evolui para uma cárie, evolui para uma gengivite, evolui para uma periodontite, o dente pode ficar mole, pode perder o dente sim, tá? Então se a gente não cuidar. Então começou a ter esses sintomas, principalmente sangramento gengival, você começou a ter esses sintomas de questão de mau odor em hálito, essa questão de dor de dente, essa questão de uma superfície rugosa que você escova e não sai mais, então procura o seu dentista. Já pode estar meio caminho andado ali para algum problema maior, beleza? Então placa bacteriana, colônia de bactérias bem organizadas, beleza? E essa colônia secreta substâncias que acabam agredindo o seu esmalte dentário e o seu periodonto, beleza, gente? Deu para entender? Legal? Então tudo isso é um grande conhecimento adquirido aí pra gente, tá? A última coisa que eu queria colocar como detalhe, tá? E a gente vai destruindo essa parte de esmalte, o periodonto, e ela usa muitas vezes daquilo que é destruído em menores partículas para se alimentar também essa colônia, tá? Então é muito assim, é tudo muito interligado o organismo, né? Então vamos estar muito atentos, tá? Muito espertos com relação a essas coisas, tá bom? E gente, queria deixar agora um último recado antes de encerrar essa live, já está no horário, tá? Então, antes de encerrar essa live, eu queria deixar um recado top para vocês. Nós estamos agora organizando o nosso grupo do Telegram, onde vocês vão ter acesso a muita coisa de extrema utilidade, tá? Para a sua saúde bucal, para a sua vida pessoal e para transformar a sua vida. O nosso projeto Just Smile, tá? Que a gente vem desenvolvendo, é um projeto top, cara, para mudar a sua vida, começando pela sua saúde bucal. Começando tudo aquilo que entra na nossa vida, dentro do nosso corpo, é pela boca, gente. Tá? De maneira natural, obviamente, né? Então, a gente tem que estar muito esperto com cuidar bem dela, pra gente ter uma saúde renovada e transformar a sua vida começando por ali. Beleza, gente? Just Smile, então, um projeto aí inovador que a gente trouxe, onde eu venho trazendo muito conhecimento para vocês, muita informação que nenhum dentista muitas vezes falou para você, e eu vou ensinar você muita coisa útil para essa transformação, para essa mudança. Então fica ligado aí, a gente vai colocar já em breve nosso Telegram, aí um post só com o Telegram, eu vou colocar lá na minha bio também, o Telegram, vou fazer um arrasto para cima mais para frente aí, pra você fazer parte do nosso grupo Telegram, onde nós vamos estar disponibilizando não só esse tipo de conteúdo, mas muito mais coisa exclusiva para quem entrar em nosso grupo no Telegram. Terá exclusividade de conteúdo, beleza? Então quem tiver no grupo do Telegram, exclusividade de conteúdo, coisas muito mais tops, muito mais legais, vai ter muito mais conteúdo lá. Quem não entrar vai perder, beleza? Então já a gente vai estar aí abrindo o nosso grupo Telegram, fica ligado. Quem tá falando aqui com vocês é o Dr. Maurício, tá? Eu já tô na minha profissão há muitos anos, tenho cara de novinho, mas eu estou há mais de 10 anos, tá? Na minha profissão como dentista, cirurgião dentista. Não apenas cirurgião dentista, um empreendedor ávido que está aí dando a cara a tapa, realmente fazendo as coisas acontecer, tá? E quem quiser muita dica sobre essas coisas também, eu posso estar ajudando vocês, tá? E estou aqui com uma única função, que é orientar e ensinar e informar vocês sobre muita coisa que eu vejo que meus pacientes não sabem, que outros pacientes não sabem, muitos dentistas não falam, mas eu quero esclarecer você, quero informar você, para você ter todo esse conhecimento adquirido e transformar a sua vida, meu amigo. Tá bom? Um forte abraço, um bom feriado hoje, Consciência Negra, né? Foi adiantado, tá? Então um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus, uma alegria estar aqui mais uma manhã com vocês. Amanhã tem mais Live 727, fica ligado no feed. Vai ter vídeo já, gente. Vou soltar um vídeo
fazendo toda a evidenciação da placa bacteriana. E vou te ensinar a fazer esse evidenciador na sua casa para você também poder fazer. Tá bom, gente? Um forte abraço, fiquem com Deus e até já, até amanhã. Tchau, tchau!